Olá, amigos do YouTube. Desta vez queria compartilhar com vocês as minhas leituras. Os livros são para mim extremamente importantes desde a infância, trazem-me algo que o dia a dia não consegue trazer e são dos meus melhores amigos. Sem eles não conseguiria passar. A última leitura que fiz desta vez foi Os Filhos da Droga, também a tradução Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituta. Já devem ter ouvido falar. Foram os primeiros relatos de um viciado de droga. Já houve um filme e o livro é bastante interessante, bastante autêntico, genuíno, por parte da autora, que foi entrevistada por dois jornalistas, dois interessados na matéria, e a protagonista, a Cristiane F., que hoje tem 52 anos, relata os acontecimentos com 15 anos, cerca de 15 anos, 16, com uma autenticidade e honestidade incríveis, que nos vai fazer pensar, pelo menos a mim fez-me. A história começa por volta de 1976, tinha ela 13 anos, ela sai da sua aldeia natal e vão para a cidade de Berlim, por iniciativa dos pais, para começarem uma nova vida. O pai, com o projeto de fundar uma agência matrimonial. Esta saída é determinante para o rumo que a Cristiane vai tomar, não há dúvida nenhuma. Ela na aldeia sentia-se inserida, sentia-se bem. A partir da altura em que chega a Berlim, a esta cidade, Gruppetziat, as coisas realmente começam a tornar-se complicadas para a Cristiane. A adaptação que ela faz à cidade não é a mais correta. Eu diria, na minha opinião, que em parte problemas de depressão, de tristeza, de solidão iniciam aqui, que nunca são resolvidos e que provavelmente vão gerar a toxicodependência. Ela vai para lá, para essa cidade, a solidão é permanente, não há sítios para as crianças brincarem, há da parte dessa cidade uma tentativa, umas decisões concertadas em controlar a juventude, não lhes deixar nenhum espaços lúdicos e recreativos. Eles são fechados consecutivamente. Não há nada que as crianças se sintam livres, possam fazer com prazer. Os parques infantis, os centros, tudo é barrado se as coisas por qualquer razão não correm bem. Os sítios onde eles podiam brincar eram demolidos, há um porteiro sempre a perseguir as crianças. A partir de uma altura, as crianças começam a perceber, nomeadamente a Cristiane, que o que é proibido é que é divertido. Porque as coisas são tão barradas, há tanta, tão pouca compreensão para com as crianças, que elas só lhes surgem realmente uma via, que é a fazer coisas que são proibidas, tropelias, pequenas sacanagens, coisas de crianças, mas que não são corretas. Mas isso é que torna divertido. Ao mesmo tempo que a agência matrimonial a que o pai queria encetar não deu certo, os problemas familiares começam a aparecer. Ou seja, o pai torna-se violento, agressivo, muitíssimo irascível. A mínimo pretexto bate na Cristiane. Ela não o deixa de amar, mas sente-se profundamente ferida. A mãe ainda tenta fugir. Quando volta, porque não tem onde ficar, ele passa a ignorá-la. É como se ela não existisse, ela e a família. Isso é um golpe profundo para a Cristiane. Depois a mãe acaba por arranjar outro homem, e ela gosta muito de animais, também é proibido ter animais. Isso também contribui para a sua tristeza e para o seu desgosto. A partir de uma altura, ela começa, brinca na rua,
e vai para a escola não lhe interessa minimamente, os professores não se interessam minimamente pelas crianças, só querem fazer as aulas com o menos de barulho possível, porque os próprios alunos são mal criados e não têm respeito, e eles não sabem lidar com a situação, porque a juventude, esta pré-adolescência, está muito frustrada e sem nenhuma forma de escapar e de perceber o que é que anda a fazer no mundo. E o que é que faz? Ela tenta se integrar na escola e nos grupos que aparecem. Portanto, a sua tentativa de vida é de aceitação, de ter um grupo que goste como ela é e que a ama. Encontra uma amiga que se chama Cassie e essa Cassie vai trazer outros amigos que começam a experimentar drogas. Em primeiro lugar é o AX, e ela experimenta. É a bebida, ela experimenta. É o LSD, ela experimenta. Portanto, a situação, o caminho começa-se a definir em direção à droga, por a via dessa rapariga Cassie. Essa Cassie, mais à frente, é apanhada pela mãe nesses maus caminhos e leva umas lambadas e é proibida de falar com a Cristiane e deixa o mundo da droga. Mas atrás dela fica a Cristiane, que continua a ir a uma discoteca que é a melhor discoteca da cidade, e não é mais que um antro e um supermercado de droga, de porcaria, enfim, de maus caminhos. E ela continua nessa senda de aceitação e entra nos grupinhos de droga que tinham sido introduzidos pela amiga Cassie. Continua o seu caminho pelo AX, pelo SD, faz várias viagens, há várias bebedeiras. A mãe não percebe, a mãe ocupada em trabalhar, a mãe ter a família e em dar alguma liberdade à filha que ela não teve, não a acompanha, e ela tem realmente uma liberdade demasiada. O grupo com que ela se dá, às 2x3 conhece um grupo que já provou a heroína. A heroína, a partir de uma certa altura, mais ou menos por esta fase, começa a agressar com uma epidemia. Ou seja, em vez de encontrarem a AX com mais facilidade, o que encontram é a heroína. E assim, o que é que acontece? Ela acaba por começar a lidar com grupos que já experimentaram a heroína, inclusivamente um rapaz por quem ela se apaixona, que se chama Atz, que mais tarde se vem a suicidar com uma overdose de heroína, em que em que deixa uma carta, os relatos de aviso para que as pessoas não se metam naquilo que eu vou passar a ler mais à frente. A aliciação à heroína é feita de uma maneira concertada, ou seja, há várias pessoas na discoteca com o propósito de fazer com que os miúdos experimentem. Ela tenta inserir-se no grupo, insere-se nesse grupo da AX, mas depois acaba por passar para outro grupo da heroína, que se distingue do outro. O que é que acontece? Mais tarde ou mais cedo, ela acaba por experimentar a droga. O seu amigo Atz nem passa por snifar, passa logo para a injeção. Ela ainda passa por snifar primeiro, não tem relutância na injeção. Aliás, a sua primeira reação à droga é de rejeição, mas a pressão do grupo e a pressão de ser aceite, de ter algum amor, algum carinho, faz com que ela vá por esse caminho maléfico. Acaba por ir a um concerto do David Bowie, está lá um amigo que é toxicodependente já em alto grau, já chamado agarrado, e acaba por lhe vê-o a injetar-se, e ela acaba por também, mais à frente, pedir-lhe para a injetar também. Os amigos ficam revoltados, não devias fazer isso, mas ninguém, no fundo, tem moral para lhe dizer para não fazer.
Entretanto, o Atos apaixona-se por uma outra rapariga, que aliás foi essa rapariga que o introduz na heroína, e depois torna-se grande amiga e apaixona-se por outro rapaz que chama-se Detlef. Eles, a partir dali, tornam-se amigos e tornam-se companheiros de heroína. A vida deles acaba por ser sempre o caminho infindável até ao vício mais forte que pode haver. Ou seja, eles começam primeiro por as primeiras vezes ainda passam alguns dias sem se drogarem, mas a partir de uma certa altura, umas semanas depois, começam a ter a chamada crise de abstinência. Para largar a droga, sabiam que iam passar pelo chamado cold turkey, que é quando deixa-se a droga de uma maneira brutal, sem nenhum apoio médico. Ela, enfim, continua nesta senda, acaba por se injetar, por entrar nesse caminho, percebe que entrou, algo dá sempre a dizer a ela: não faças isso, não deves fazer, mas continua num caminho de precipício, de queda, sempre de queda. E ao mesmo tempo lúcida do que está a fazer. Ainda na fase em que não está nas crises de abstinência, ela vai à casa da avó e fica lá um tempo. A mudança de ambiente, ainda estava mais ou menos no início do vício, ela consegue passar sem isso. Mas sobretudo porque mudou de ambiente. A partir da altura em que já não está nessa cidade e está num sítio completamente diferente, esqueceu-se completamente da heroína, e até dos amigos, e é ela própria. Só que volta de novo para a cidade e reincide e volta a drogar-se, injetar-se, até que leva ao caminho da prostituição. Em primeiro lugar é o amigo Detlef, que começa-se a prostituir na entrada do zoo e que divide as doses com ela, mas depois ela acaba também por fazer. Mais um dia, por fim, mais tarde, a mãe acaba por descobrir na casa de banho, porque vê a casa de banho cheia de sangue e ainda uma colher. Aí é que a mãe percebe o que se está a passar. Porque durante este tempo todo, a mãe nunca percebeu ao que ponto ela estava, e ela já estava totalmente agarrada. Mete-a a fazer uma desintoxicação, ela consegue estar 2 dias a sofrer com aquele cold turkey, aquelas dores horríveis, e passa-lhe, mas a partir do momento em que sai para a rua e volta ao mesmo ambiente, a primeira coisa que faz é picar-se. Faz várias tentativas de desintoxicação, vai a vários centros. Aliás, não há, nesta altura, na Alemanha ou na cidade de Berlim, um apoio concertado, sério, em relação à toxicodependência. A epidemia da heroína graça, há cerca de 50.000 toxicodependentes em Berlim, com apenas alguns centros de acolhimento. E não há resposta, não há a política de avestruz, meter a cabeça na areia, e não há um apoio sério em relação a este problema. As overdoses dão-se consecutivamente, morrem. A Cristiane, ao que parece, deste grupo é a única que sobrevive, e ela passa por várias fases de desintoxicação, mas cai sempre na droga, não volta sempre. Porquê? Porque o ambiente, o problema da heroína não é só o vício, mas a heroína aciona determinados centros cerebrais onde são ativados consoante o espaço onde a pessoa está inserida. Ou seja, se um toxicodependente está num espaço ou com os amigos que se drogavam, o desejo da droga aparece. Portanto, o condicionamento espacial e local condiciona também o vício. Não é só o vício
físico, mas é o vício psicológico. Portanto, um drogado, para realmente deixar a droga, tem que sair do sítio onde está. A partir do momento em que continua no mesmo sítio, continuava a fazer a mesma coisa. E esse é o verdadeiro problema de um viciado de heroína. A partir do momento em que quer deixar a droga, ele tem que deixar essa cidade e partir para uma vida nova, começar do zero. Foi o que a mãe fez a partir de uma certa altura, em que ela, já depois de ter sido presa, a manda para Hamburgo, para uma cidade longe, onde tem lá a família, e ela verdadeiramente aí consegue se desintoxicar e fica limpa e encontra amigos, embora haja alguma droga, mas não dessa forma, e onde ela consegue amadurecer e crescer um pouco e conhecer-se ela própria, porque ao mesmo tempo que ela passa por situações dramáticas que só pessoas muito mais velhas aguentariam, ela no fundo não passa de uma criança que não cresceu, precisa de consideração, afeto, respeito, que o pai lhe negou de uma maneira brutal e a mãe por ausência. Entretanto, ela consegue, pelos vistos, deixar a droga. Ouviu-se dizer que em 83 ainda reincidiu, mas talvez não de uma maneira tão forte. Entretanto, teve um filho. E este livro foi feito e foi um marco, enfim, um dos primeiros livros, talvez o primeiro ou dos segundos, sobre este problema. E realmente ele faz pensar se o problema da droga é da sociedade, que contribui para ela, se a sociedade está doente, que levam que as pessoas não tenham, a juventude não sabe o que é que anda a fazer, qual é a razão da sua existência, não tenham ideais. Inclusivamente a Christiane F. diz assim, os nazis podiam ser mau, mas pelo menos tinham um ideal, tinham alguma razão por existir. E é isso que falta na sociedade daquela altura, pelo menos na altura faltava. A juventude não sabia bem o que é que andava a fazer. É um meio urbano, frio, onde não deixam, enfim, ter espaço para a imaginação, para a criatividade e para crescerem. Mas podemos também interpretar o problema da droga como única causa, a única razão ser um bando de criminosos que não têm escrúpulos em destruir a vida de milhares de pessoas. Ou seja, é lucro e o que interessa é arranjar escravos da droga, não é? Não são escravos como no século XVII ou no século XVI, são outro tipo de escravos. Portanto, temos de ver as coisas de duas maneiras. Ou é uma sociedade doente ou é um bando de criminosos que não têm escrúpulos em destruir uma juventude. E é isso que eu deixo ao vosso critério. Se querem a que é que chegam à conclusão, é difícil responder, mas cada um terá a sua opinião. Para terminar, eu só queria deixar as últimas palavras de Ates, que se mata. Isto está na página 167 e é muito interessante, em que ele premeditadamente se suicida com uma overdose de heroína. No dia anterior vai denunciar todos os traficantes, inclusivamente pessoas mais ou menos da idade dele, e no dia seguinte tem provoca uma overdose, deixando uma carta escrita. E é esta carta que eu vos vou ler, para nós realmente pensarmos um pouco no dramatismo de toda esta situação e nesta tristeza, que é um problema a nível mundial, em que vai apodrecendo a sociedade, vai devastando a juventude. E que nada se faz em relação a isto, enquanto que uma camada, uma elite, vai enriquecendo sem escrúpulos à conta da desgraça dos outros. As palavras são estas: vou pôr fim à minha vida, porque um drogado só causa problemas, preocupação e desespero à família e aos amigos. Não se limita a destruir-se a si próprio, destrói também os outros. Obrigada, querido pais, obrigada, querida namorada. Fisicamente não sou mais do que uma ruína. Ser drogado é o fim de tudo. Mas quem empurra para a desgraça os seres jovens e cheios de vida? Quero pôr de sobreaviso todos aqueles que de vez em quando se perguntam: e se eu experimentasse?
Olhem para mim, vejam que me tornei, pobres cretinos. Adeus, Simone. Simone é a namorada. Vais ficar livre das tuas preocupações. E pronto, ele deixa esta mensagem e isto dá que pensar. Gostei particularmente do livro. O livro é realmente honesto. A Cristiane não é, à primeira vista, parece que podemos pensar que é uma pessoa burra, que não sabe o que é que anda a fazer. Ela não é burra, não se trata de nada disso. Ela é vítima um pouco de si própria e um pouco da sociedade e destes criminosos, mas a sua autenticidade e o facto de não culpar ninguém é comovente. Deixo-vos a vocês as vossas conclusões e recomendo vivamente este livro. E trarei outros livros que eu já li para compartilhar com vocês na próxima oportunidade. Até à próxima.